Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Vou estar corrigindo aqui e estarei corrigindo aqui para vocês o segundo exercício da lista de sistemas hidráulicos disponibilizada lá no Google Classroom, a matéria de sistemas hidráulicos. Então aproveitem aí, avisem para os colegas aí que já está disponível o segundo vídeo e vamos lá. Bom, o primeiro exercício aqui, né, ele tem uma condição de uma alteração feita num circuito. Embora os dados aqui ele sejam de uma máquina e de um sistema pneumático, mas se aplica aqui o mesmo princípio, né? Então, ao efetuar a manutenção em uma máquina, um cilindro com diâmetro de 100 mm foi substituído por um de 200 mm. A função desse cilindro era comprimir contra um rolo um filme de polietileno que suporta no máximo 600 kg-força, sendo que a força exercida pelo cilindro de 100 mm era de 200 kg-força. Após a substituição, não foi alterada a regulagem da válvula de segurança do sistema. Bom, qual das afirmações abaixo é a correta em relação à nova condição de trabalho da máquina? Para começar a entender aqui, a primeira alternativa, né? Passaremos a ter uma manta da melhor qualidade devido à maior força de compactação. Depois vem a segunda alternativa, depois a terceira alternativa, a quarta alternativa e em seguida logo a quinta alternativa. Depois eu vou falar um pouco mais sobre elas, vamos entender um pouquinho qual que é a condição da máquina com essa mudança aí do diâmetro do cilindro, né? Então o primeiro conceito que precisamos ter em mente é que pressão ela é igual a força sobre a área, né? Então a força exercida distribuída em uma área é a pressão necessária ali que eu preciso para poder movimentar esse cilindro. Outro conceito importante, né, que no exercício número 1, né, eu tinha lá a área, né, para nós analisarmos. Esse aqui eu deixei o diâmetro. E para acharmos a área aí, né, vai ser igual π vezes d ao quadrado dividido por 4 para já trabalhar com valores de diâmetro, né, ao invés de πr ao quadrado, trabalhar lá com raio. Então, nesse caso aí, né, outra condição importante é que vou trabalhar com a pressão aí em kg/força por centímetro quadrado. Logo, meu diâmetro de 100 mm, vou ter que colocar ele em centímetro. Eu tenho aqui 10 centímetros do primeiro cilindro e 20 centímetros do segundo cilindro. Então, lá, a primeira área, né, que nós vamos verificar é do cilindro que está na condição atual da máquina. O cilindro que tem diâmetro de 100 mm ou 10 centímetros, né? Então, π vezes 10 centímetros ao quadrado dividido por 4 vai dar uma área de 78,54 centímetros quadrados, a área do primeiro cilindro. Aqui já no segundo cilindro, né, eu tenho aqui com um diâmetro, né, de 20 centímetros, eu tenho uma área de 314,16 centímetros quadrados. Então, uma coisa que chama bastante atenção aqui, né, é que o cilindro, o diâmetro ele foi dobrado, né, mas a área ela aumentou aqui 4 vezes. Então não é dobrando o diâmetro que eu dobro a área, mas ela aumentou aqui em 4 vezes, tá bom? Porque a relação aqui, ó, π vezes 10 ao quadrado, beleza? Então, sabendo aí que pressão é igual a força sobre área, o que eu posso descobrir aqui? Que a pressão necessária para comprimir, né, o filme de polietileno vai ser os 200 kg força, que é a força que o cilindro estava exercendo na condição atual, dividido pela área, né, do cilindro de 100 mm, então vai dar uma pressão de 2,55 aí kg força, né, quase 2 kg forças aí meio, né, um pouquinho mais, que é a pressão necessária para manter 200 kg de força. Lembrando que esse sistema ele tem um limite, ó, que é de 600 kg força. Então ele está trabalhando bem abaixo aí da capacidade máxima ali da máquina, processo aí que ele está funcionando, certo? A grande pergunta é, agora que eu mudei o cilindro, né, o que vai acontecer com a força exercida, né? Como que ele vai se comportar? Então, se pressão é igual aí a força sobre área, logo a força que o cilindro exerce vai ser o quê? A pressão vezes a área. Então, eu já sei a pressão, que nós já descobrimos lá que está trabalhando com o cilindro 1. Porque aqui na pergunta, né, na descrição, fala o seguinte, que após a substituição não foi alterada a regulagem da válvula de segurança do sistema. Então, significa que a pressão continua a mesma. Sendo assim, a força
de 2,55 vezes a área de 314,16, que é a área do cilindro de 200 milímetros de diâmetro, logo aí eu já vai exercer uma força aí de aproximadamente aí 800 kg força, né? Por causa do arredondamento aí, parece aí 801. Ou seja, a área aumentou 4 vezes, a força aumentou 4 vezes. Então, essa é a primeira observação que nós temos aqui nesse enunciado, beleza? Bom, então, agora para finalizar, né, se o cilindro de diâmetro de 100 ele exerce uma força de 200 kg, o cilindro de diâmetro de 200 uma força aproximada de 800 kg, é claro, se o sistema suporta no máximo 600 kg, a alternativa certa é que falar a respeito disso, ele vai passar do limite permitido para aquele processo. Então, a primeira lá, passaremos a ter uma manta da melhor qualidade devido à maior força de compactação? Não, a força aumentou, mas aumentou demais, né? Não teremos alteração no produto, só no processo que passa a ter resposta mais lenta em função do aumento do diâmetro do cilindro. É claro, né, se o cilindro ele é maior, mantendo a mesma vazão, ele vai ficar mais lento. Porque, ou seja, tem aquele volume interno maior para ser preenchido. Mas nesse caso não é só o sistema ficou mais lento, mas a força exercida ela ficou bem maior, né? Depois o C, a manta será esmagada pelo excesso de força que o cilindro passa a exercer sobre o rolo, não produzindo mais nenhuma peça de qualidade. Então essa é a alternativa. Outra, a D, né, que já foi descartada, não teremos alteração no processo, só no produto que ficará mais delgado devido à lentidão de resposta do cilindro, não tem nada a ver. E o cilindro passará a exercer uma força de 400 kg sobre a manta, sendo que a mesma suporta 600 kg, portanto não alterará em nada. Então altera sim, uma vez que passou do limite, a manta suportava apenas 600 kg força. É isso aí, um abraço, até a próxima.